Olá, nós da Fertil Care estamos muito felizes com a sua presença no nosso canal do YouTube. Hoje vamos apresentar um webinar sobre o papel do ginecologista como um herói no processo reprodutivo, com duas aulas. A primeira aula sobre o manejo dos aspectos reprodutivos da mulher, protocolo prático e atualizado, comigo, Dr. Frederico Corrêa. E a segunda aula com o Dr. Tiago Davi, que vai nos falar sobre os protocolos de abordagem masculina da infertilidade. Então, qual deve ser a nossa conduta para agirmos como heróis no processo reprodutivo e não atrapalharmos? Eu sou o Dr. Frederico Corrêa, especialista em reprodução humana e endometriose, e vou falar para vocês sobre os aspectos reprodutivos da mulher, sobre a infertilidade conjugal que acomete 10 a 15% das mulheres. Então, a infertilidade, como eu vinha falando, é a dificuldade de engravidar em 12 meses ou a dificuldade de uma pessoa em se reproduzir, ou porque ela tem um relacionamento homossexual, ou porque ela não tem parceiro, né? E, com isso, essa pessoa tem uma dificuldade para engravidar e, por conta disso, pode precisar de alguma ajuda, né? Então, é bom a gente diferenciar infertilidade de aborto recorrente, né? Aborto recorrente é uma outra entidade, uma outra doença, que é definida como uma perda gestacional de 2 ou mais gestações. Então, esse aspecto nós não vamos tratar aqui nesse momento, nós vamos tratar mais da infertilidade propriamente dita. Bom, a infertilidade, ela acomete 10 a 15% dos casais, né? Ela estima-se que a infertilidade, a prevalência, a incidência de infertilidade tenha aumentado com o tempo, né? Nos Estados Unidos, em 82, era de 9%, depois, em 2010, já era de 12%, tá? Em geral, as pessoas, os casais que engravidam normalmente, 80% engravidam nos primeiros 6 a 7 meses, e ao final de 12 meses, 85% já conseguem ter a sua gravidez. Isso significa que o restante, os outros 15%, provavelmente tem algum aspecto relacionado à infertilidade ou alguma dificuldade para engravidar. Eventualmente podem até engravidar no segundo ano, mas pode ser que não consigam, né? E é importante a gente, essa comparação, por exemplo, a taxa de fecundidade, ela diminui em 50% quando eu comparo a fecundidade aos 20 anos com mulheres de 36 anos de idade. Então, há uma diferença muito grande entre a avaliação de infertilidade em mulheres mais jovens ou em mulheres com mais idade, né? Só para vocês terem uma ideia, esse trabalho foi publicado em 2019, ele avaliou a necessidade de assistência médica buscada pelas pessoas, pelos casais, aqui especialmente em relação à idade da mulher, né? E a gente vê que a necessidade de assistência médica em mulheres com menos de 25 anos é menor, bem menor do que das com 30, 34 anos ou aquelas com mais de 35. Isso estou falando assistência médica para engravidar, né? Então, buscando ajuda para conseguir sua gravidez. Então, nós percebemos que até os 30 anos de idade, poucas mulheres buscam ajuda no sentido de conseguir uma gravidez, mas depois, quando ficam um pouquinho mais velhas, entre os 30 e os 34, já aumenta bem. E acima de 35 anos, 30% das mulheres buscam ajuda para conseguir engravidar. Então, é um percentual muito alto, né? Isso mostra para a gente a importância dessa relação. Bom, diante de uma paciente ou de um casal, de uma mulher que está tentando engravidar, quando é que nós devemos começar a investigação, né? A princípio, mulheres abaixo de 35 anos, nós podemos aguardar até 12 meses para que ela consiga a sua gravidez. Passados 12 meses, nós consideramos como infertilidade e aí deve-se fazer a investigação. Mulheres com 36 anos ou mais, aguardar no máximo 6 meses. Por quê? Em função de alguns aspectos relacionados à reserva ovariana, que nós vamos comentar mais à frente, né? Mas a pesquisa da infertilidade, a investigação deve ser começada sem demora
em pacientes com 40 anos ou mais, é início imediato de investigação. Antes, até às vezes dela tentar, você já vai buscar ali, tentar investigar essa mulher, porque que ela vai tentar engravidar. Aos 40 anos, ela não tem muito tempo. Eu preciso ver várias coisas para avaliar se ela vai conseguir engravidar naturalmente ou se ela precisa de algum tratamento, né? Mas eu devo considerar uma mulher que tem oligomenorreia ou amenorreia, que tem alguma doença conhecida já no útero dela, ou nas trompas, ou no peritônio, que tenha sabidamente uma endometriose, ou que já se saiba que o parceiro tem uma infertilidade masculina, obviamente nós não vamos ficar esperando 12 meses para ela engravidar, né? Nesses casos, a investigação deve começar bem mais cedo, assim que a paciente relata o desejo de engravidar. Se ela tem uma oligomenorreia ou amenorreia, ou se ela tem já histórico de cirurgias pélvicas, de infecções, etc., é uma paciente que nós devemos começar a investigação mais cedo, porque ela tem indícios de que provavelmente ela vai ter alguma dificuldade, né? Bom, um dos maiores problemas que nós temos com a reprodução humana é o tempo, né? É a idade. E esse aspecto é o mais importante do ponto de vista de possibilidades de tratamento que nós, médicos, podemos oferecer para os pacientes, né? O tempo do ovário. Esse, hoje ainda é a maior dificuldade que nós temos quando há um envelhecimento do ovário. Muitas vezes a mulher não vai conseguir ter gravidez com os próprios gametas, né? Só lembrando um pouquinho da história dos folículos, né? Quando a mulher está na barriga da mãe, no meio da gestação, tem mais ou menos 7 milhões de folículos ovarianos. Depois disso, há uma programação, né? Uma morte celular programada folicular, em que ao nascimento ela já tem cerca de 2 milhões de folículos, e por volta ali dos 10, 12 anos, na primeira menstruação, na menarca, ela já tem em torno de 500 mil folículos, né? E com esses 500 mil folículos é que ela tem que se virar até ter sua prole e até atingir a menopausa. O problema é que uma mulher ovula durante a vida cerca de 400 vezes a 500 vezes, se ela não engravidar, se ela não usar anticoncepcional, ela vai ovular em torno de 400 vezes durante a vida. Então, são 400 óvulos. Mas ela tem 500 mil, né? Mas nós sabemos que tem um processo de morte celular programada em que há, habitualmente, continuamente no ovário, perda de folículos, o que vai repercutir no futuro reprodutivo dela, né? Esse aqui é um estudo que foi feito com a população dos uterídeos, né? Uma população já conhecida, tem muita pesquisa com eles, uma população fechada, que não usa método contraceptivo, por exemplo, mostrando a chance de nascer, de concepção e depois de um nascido vivo, por faixa etária das mulheres, né? E a gente vê que aqui por volta dos 20 anos é que tem a maior chance, maior percentual, e depois disso a gente percebe uma queda importante das chances de gravidez, né? Até chegar à menopausa, onde o número é praticamente zero, né? Entrou na menopausa, não engravida mais. Isso tem uma relação direta, por exemplo, com a idade do casamento. Então, esse estudo fez uma correlação entre a idade do casamento da mulher e a taxa de gravidez por 1.000 mulheres casadas. Então, vocês veem que se a mulher casa aqui entre os 20 e os 25 anos, as taxas de gestação ficam em torno de 50%, ou 500 por 1.000, né? Aí depois disso, à medida que elas vão casando mais tarde, portanto, provavelmente começam a tentar ter filho mais tarde, essa chance de gravidez diminui bastante. Aqui são várias linhas, porque cada uma aqui é uma população que foi estudada, né? E são populações que não faziam uso de método contraceptivo nesse momento. Bom, esse outro gráfico, para ilustrar também isso, ele mostra a taxa de fecundidade mensal da mulher, baseado também na faixa etária. E a gente vê que aqui, mais ou menos até os 30, 32 anos, a gente tem um platô, né, com uma fecundidade alta, né,
E depois disso, há uma queda muito importante e íngreme até entrar ali por volta dos 40 anos, que é quando a gente tem uma deficiência importante da reserva ovariana. Esse outro gráfico nos mostra também, ele separa aqui entre a chance da paciente ficar subfértil, que seria a infertilidade, depois a esterilidade, que é aquela mulher que não consegue engravidar, depois o período de perimenopausa e menopausa. Então, a gente vê que as mulheres ali, chegando aos 30 anos, nós temos um aumento da chance de infertilidade ou de dificuldade para conseguir uma gravidez, né? Até chegar aqui por volta dos 41 anos, onde a maioria das mulheres já não consegue a sua concepção. Tá? Depois vem já a irregularidade menstrual. Eu gostaria que vocês observassem que aqui por volta dos 33, 34 anos, algumas mulheres já começam a desenvolver uma irregularidade menstrual relacionada à função ovariana, relacionada à diminuição de folículos nos ovários, né? E, consequentemente, da fertilidade. Mas não é só a quantidade de folículo que importa, né? Nós temos o aspecto da idade, que está diretamente relacionada com a quantidade de folículos, né? Como nós vimos aqui a curva de queda dos folículos, tá? À medida que a idade passa, né? Mas nós temos também uma piora da qualidade desses óvulos, tá? Então, esse lado aqui do gráfico mostra a qualidade, a proporção de ócitos de qualidade ruim, né? Então, a gente vê que com a idade, nós temos, ao mesmo tempo que temos uma diminuição da reserva folicular, temos também uma piora importante da qualidade do óvulo. E por isso, a gente percebe já que há uma dificuldade maior. Então, aqui o fim da fertilidade, o declínio da fertilidade. E o período ideal, o período ótimo, que seria esse, entre os 20 e os 30, que é quando a mulher tem muito folículo e os oócitos são de boa qualidade. Tá? Esse outro gráfico, muito interessante também, ele avaliou a taxa de nascidos vivos em ciclos de fertilização in vitro iniciados em mulheres que fizeram com os próprios óvulos, né? E aí a gente vê, baseado aqui na idade, quanto maior a idade, menor a taxa de gravidez, a taxa de nascidos vivos na fertilização in vitro. Entretanto, quando mulheres nessas mesmas idades usam óvulos doados, né, as taxas de nascidos vivos em fertilização in vitro mantêm-se num platô. Por quê? Porque aqui importa muito a qualidade do óvulo. Nos ciclos de doação de óvulos, as mulheres que doam óvulos têm que ser jovens, têm que ter uma boa reserva ovariana, e esses óvulos são doados para mulheres que não têm essa reserva, que não têm óvulos, não têm folículos, mas elas mantêm uma taxa de gravidez alta com os óvulos doados, né? Então, significa que o problema aqui, por exemplo, não é o útero. Você já exclui, basicamente, a questão do útero quando nós estamos falando de idade, né? Nós sabemos que tem casos de mulheres que engravidaram e deram à luz por fertilização in vitro com óvulos doados até 70 anos de idade, em alguns países aí, né? Então, o útero estando saudável, você tendo um óvulo jovem, um embrião bom, a gente consegue a gravidez, né? Mas se a mulher quer engravidar com os próprios óvulos e chega num ponto onde tem poucos folículos e óvulos ruins, essa chance é muito diminuída, né? E esse outro gráfico que avalia também basicamente a mesma coisa, a taxa de nascidos e taxa de gravidez em pacientes de fertilização in vitro, e aqui a ideia é que ele mostra claramente que mais ou menos até os 35 anos você tem um platô tanto de taxa de gravidez quanto de nascidos vivos, mas depois do 35 a gente tem uma queda muito importante, botando essa idade de 35 anos como um marco que tem que ser importante para a paciente e também muito importante para nós médicos na nossa conversa com essa paciente, com essa mulher, né? Na orientação no dia a dia do consultório, né? Então, esse aspecto da idade é o aspecto talvez mais importante, é onde talvez nós possamos mais ajudar as mulheres, tá? Mas a infertilidade ela vem por outros fatores também, né? Não só a idade, não só a baixa reserva ovariana.
Então, basicamente, a infertilidade é dividida em causas relacionadas ao fator tubo-peritoneal e a endometriose, que correspondem por cerca de 30%, ovarianas, causas ovarianas, cerca de 15%, infertilidade sem causa aparente, 10%, outras causas, causas imunológicas, trombofilias, causas uterinas, que não têm uma frequência muito alta, né? E o fator masculino, que fica aí entre 35%, 40%, 45% das causas de infertilidade conjugal. Então, é importante que nós saibamos exatamente as principais causas, porque a partir disso nós vamos desenhar o nosso processo de investigação do casal infértil e da mulher aqui nesse caso, né? Então, a gente investiga, obviamente, começando por uma história clínica, né? E no caso feminino, são muito importantes a idade da mulher, como eu já comentei, as gestações prévias, se houve gestação, se não houve, se terminou em aborto, em gestação ectópica ou não. O tempo de infertilidade é um outro fator muito importante. Quanto maior o tempo de infertilidade, pior o prognóstico desse casal. O desenvolvimento puberal, né, o histórico dela de desenvolvimento puberal, menstruação, menarca, pubarca, telarca, enfim, se teve um desenvolvimento normal, se ela tem sinais ovulatórios ou não, se ela percebe o muco cervical, se ela tem ciclos menstruais regulares, né? O número de parceiros, histórico de DST, porque nós temos como uma das principais causas de infertilidade também ainda a doença inflamatória. Bom, então, como eu estava dizendo, a frequência das relações sexuais, disfunção sexual ou não, dismenorreia, dispareunia, hirsutismo, acne, então, essas alterações, esses sintomas e sinais podem estar relacionados a algumas doenças que podem levar à infertilidade, né? Então, é muito importante essa avaliação da mulher, né? Além disso, avaliar sinais de resistência insulínica, ganho ou perda de peso importante, né? Histórico de doenças, outras doenças sistêmicas, cirurgias, principalmente cirurgias pélvicas, genitais, ginecológicas, uso ou não de alguma medicação, droga lícita ou ilícita, o álcool, o tabagismo, a cefaleia frequente, galactorreia e histórico familiar. Então, são dados da história da mulher que são muito importantes porque nos fazem pensar em algumas hipóteses como diagnóstico de infertilidade, né? Dentro do exame físico feminino, importa muito, obviamente, o exame físico completo, o exame físico geral, mas de forma mais específica, nós precisamos avaliar o índice de massa corpórea dessa mulher. Nós sabemos que as mulheres de sobrepeso e obesas têm mais dificuldade para engravidar por vários fatores, até mesmo na fertilização in vitro. Avaliar a purificação, se tem sinais de hirsutismo ou não, se tem galactorreia, se tem alguma alteração de tireoide. Na palpação, no exame do abdômen, avaliar se tem dor, se tem tumorações, alguma cicatriz cirúrgica, eventualmente alguma cirurgia feita que não relatada, né? No exame especular, avaliar a vagina, avaliar o colo do útero, o muco cervical, o orifício externo do colo, se é normal, se tem algum sinal
de oclusão, ou mesmo não tem um muco, se ela está no período que seria o período fértil, tem um muco que não é um muco habitual para aquele período, isso precisa ser avaliado. E no toque vaginal, avaliar principalmente a mobilidade do útero, porque um útero imóvel ou pouco móvel pode nos dar sinais de alguma aderência ou alguma doença relacionada ao útero, especialmente aderências pós-cirurgias ou pós-doença inflamatória pélvica, e também a endometriose, né? Então, se tem nódulo em fundo de saco, se o útero está aumentado de tamanho, nós podemos estar diante de um caso de mioma ou mesmo adenomiose, enfim. Então, é sempre importante avaliar nodularidade no fundo de saco posterior, tamanho do útero e mobilidade do útero também. E dos anexos também, dos ovários, né? Bom, ultrassonografia é um exame de primeira mão do ginecologista para várias coisas, né? E para infertilidade, para avaliação de infertilidade, não é diferente, né? É um exame que nos ajuda muito, é pouco invasivo e nos direciona para a avaliação dos ovários, né? Nós podemos ver, por exemplo, uma contagem de folículo, nós podemos ver, por exemplo, um ovário policístico, com características de ovário micropolicístico, né? Então, como eu vim falando, da avaliação ovariana pela ultrassonografia, né? Acho que vocês me ouviram aí, do endometrioma, das aderências, da hidrossalpinge, etc., né? Além dos ovários, a ultrassonografia é a primeira escolha para avaliação também do útero, né? Que, nos casos de infertilidade, tem uma relevância muito grande, especialmente nas questões relacionadas ao endométrio, mas o ultrassom nos ajuda a ver, por exemplo, o endométrio trilaminar, que nos leva a crer que a paciente tem uma produção estrogênica normal e consegue ter um endométrio bonito como esse, né? Assim como pode nos mostrar um endométrio secretor, que nos ajuda com o diagnóstico até indireto da ovulação, né? Por conta da progesterona, o endométrio se torna secretor e a gente consegue ver isso na ultrassonografia. Além disso, as patologias uterinas, como os pólipos, né? Os miomas, e o pólipo aqui, por exemplo. Então, a acurácia da ultrassonografia para doenças do útero é extremamente alta. Esse é o exame de escolha. E nós podemos discutir agora à frente também a questão do uso, inclusive, da ultrassonografia para o diagnóstico da permeabilidade tubária ou não, né? Nas malformações uterinas, também, a ultrassonografia, especialmente ultrassom 2D, 3D, né? Que pode nos diagnosticar aí os casos vários de malformação uterina. Eventualmente, um caso ou outro mais complexo de malformação, a ressonância magnética pode nos ajudar, né? Mas a ultrassonografia, ela resolve muito bem em grande parte das vezes, tá? A adenomiose, uma outra doença extremamente importante, extremamente relevante do ponto de vista de infertilidade, né? Hoje a gente vê muitos exames com adenomioses discretas. É importante que nós saibamos conversar isso com a paciente, né? As pacientes têm ficado muito assustadas com isso, porque a adenomiose muito discreta provavelmente não tem o impacto que tem uma adenomiose dessa na fertilidade e na gravidez, né? Até tenho discutido com alguns colegas se nós não estamos diagnosticando demais a adenomiose muito pequena ou muito discreta, tá? Então, é um aspecto que talvez precise ser avaliado com mais calma, né? Bom, outro ponto muito importante é a avaliação da permeabilidade do trato reprodutivo, né? Vagina, útero, trompas, até chegar ali à cavidade peritoneal e aos ovários, obviamente. A histerosalpingografia ainda é, pelo menos no nosso meio, o exame mais realizado, mais utilizado para esse fim, né? Avalia muito bem a morfologia aqui interna do útero, avalia muito bem as tubas uterinas, tem uma sensibilidade de 65%, uma especificidade de 83% mais ou menos, para obstrução tubária. Entretanto, para pequenas leves aderências tubárias, a histerosalpingografia tem um índice de falha maior, né? Como você sabe, ela é realizada com contraste, esse contraste é colocado dentro do útero até que ele consiga ser avaliado distalmente lá na trompa.
né? Os casos de hidrossalpinge são muito facilmente diagnosticados pela histerosalpingografia, né? Obstrução tubária distal. As sinéquias também são falhas de enchimento na cavidade uterina, que são vistas pela histerosalpingo, e também alguns casos de malformações uterinas. Aqui é o útero de Delphi, eu acredito que fizeram para avaliar a permeabilidade tubária, e a gente vê perfeitamente os dois catéteres e os dois úteros, né? Então, para esse fim, a histerosalpingo é um exame muito utilizado. E aí vem a ultrassonografia, novamente, para entrar também na questão da permeabilidade tubária. É um exame, ultrassom, um exame menos invasivo e menos doloroso, né? Nós todos sabemos, e os pacientes reclamam muito, que a histerosalpingografia é um exame extremamente doloroso e que muitas delas não querem fazer nunca mais na vida, né? Então, a gente tem a histerosalpingosonografia com contraste ou com o FOAM, né, que é uma substância que é colocado dentro do útero para avaliar a permeabilidade do sistema tubário. E esse estudo, eles compararam esses dois exames com ultrassonografia, compararam com a laparoscopia e a cromotubagem que a gente faz na laparoscopia para avaliar as trompas, né? E aí ele identifica que, especialmente, o que é feito com o FOAM, né, que tem um valor preditivo negativo altíssimo e um valor preditivo positivo também bom. É o melhor deles quando comparado com a laparoscopia, tá? Então, é um exame que está disponível, pode ser utilizado. A gente precisaria aí das clínicas, dos colegas que trabalham de forma mais intensa com ultrassonografia, começarem a realizar para, eventualmente, a gente ter esse exame com mais facilidade para ser realizado. Mas é uma opção que se tem para avaliar a permeabilidade do sistema reprodutivo feminino, né? Bom, outra questão que é preciso investigar em relação à infertilidade feminina é a ovulação, né? Como que nós vamos confirmar a ovulação? O que que nós precisamos saber, né? Primeiro, se a mulher tem ciclos menstruais regulares, significa que ela tem ovulação. A mulher só tem ciclo menstrual regular se ela ovula, né? Aquela mulher que tem ciclo menstrual irregular, nós podemos fazer alguns exames para avaliar se ela tem ovulação ou não. Por exemplo, a dosagem de progesterona na segunda fase do ciclo, né? Seria por volta ali do 19º, 20º, 21º dia. Progesterona alta, acima de 3, 2 ou 3, depende muito da literatura, ela já nos dá o diagnóstico de ovulação, né? O pico de LH, que pode ser visto na urina, na verdade ele é muito utilizado hoje para as mulheres que estão tentando engravidar para identificar o período fértil. Então, ela, com a fita de LH, ela consegue saber se ela está naquele período fértil ou não, porque ela já teve o pico do LH. O diagnóstico de ovulação propriamente dito não é, né? A gente tem um pico, não necessariamente vai haver exatamente ovulação, pode ser que não, mas seria uma forma indireta de avaliar como é que anda o ciclo dessa paciente. A ultrassonografia transvaginal seriada para avaliar o crescimento do folículo, a ruptura do folículo, a formação do corpo lúteo e também avaliar as mudanças endometriais, né? A curva de temperatura basal, que era muito utilizado no passado, hoje a gente não vê quase ninguém utilizando. No dia a dia, na prática básica da pesquisa ali da ovulação, da infertilidade, pode ser feito. A paciente tem que medir a temperatura todos os dias, no mesmo horário. Nós sabemos que a progesterona tem um efeito termogênico, então, quando a mulher ovula, ela começa a produzir progesterona e a temperatura corporal dela aumenta um pouco e se mantém alta na segunda fase do ciclo. Tem que ser uma curva bifásica, portanto, né? Mas é um exame que falha muito. Se ela dormir um pouco mais tarde ou acordar um pouco mais tarde no dia, enfim, isso pode mudar o resultado. A biópsia endometrial, na biópsia o patologista vai nos dizer se o endométrio é proliferativo ou secretor, né? Se é secretor, significa que houve ovulação. Outros exames que devem ser solicitados na vigência de irregularidade menstrual, oligomenorreia ou amenorreia, são os exames da tireoide, TSH, T4, a prolactina, porque é uma causa frequente de oligomenorreia e de amenorreia,
E na suspeita de uma síndrome de ovário policístico, nós podemos incluir aqui a pesquisa dos androgênios, né? Porque um dos critérios para o diagnóstico da SOP seria um hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, tá? Então, as dosagens hormonais dos androgênios podem ser realizadas. Aqui vocês veem na imagem uma imagem linda de uma ovulação, né? Um indivíduo estava fazendo uma cirurgia e deu de cara com uma ovulação, né? O folículo rompendo e saindo daí. Bom, ainda em relação à questão do ovário, avaliação da função ovariana, um aspecto muito relevante do ponto de vista de diagnóstico, de prognóstico e de planejamento futuro para essa mulher é a reserva ovariana, né? A idade é um fator muito importante, mas a reserva ovariana se soma à idade como outro fator relevante em todo esse aspecto do futuro reprodutivo, né? Então, o FSH é um dos hormônios que nós dosamos no sangue, especialmente no terceiro dia do ciclo menstrual, né? O FSH ele aumenta à medida que a quantidade de folículos nos ovários vai diminuindo. Então, quando vai passando a idade, a reserva, o número de folículos vai caindo e o FSH vai aumentando, né? Então, o FSH normal, ele é até 10 miliunidades por ml, ou normal, que é considerado abaixo de 10. O FSH acima de 10 já não é considerado uma reserva normal, tá? Mas entre 10 e 15 ainda há uma possibilidade da paciente ter um sucesso gestacional razoável. Quando ele está acima de 15 e já começa a atingir aí níveis de pré-menopausa e menopausa, significa que a reserva ovariana dela já está muito diminuída, que as chances de gravidez já passam a ser muito pequenas, né? Então, quanto maior o FSH, significa que tem menor número de folículos, menor número de óvulos, menor taxa de gravidez, menor taxa de nascidos vivos, maior necessidade de estímulo hormonal no ciclo de fertilização in vitro, por exemplo, se for indicação dela, e tem uma maior taxa de ciclos de indução, né, seja de fertilização ou de inseminação, cancelados. Por quê? Porque o ovário não responde ao estímulo, né? Ela já tem um FSH muito alto, o ovário dela já está sendo superestimulado endogenamente, né? E não adianta a gente fornecer muito mais FSH para ela, porque não adianta. Ela não tem folículo, o ovário não responde, e por isso a gente tem como desfecho, né, as mulheres com um FSH alto, esses desfechos reprodutivos aqui, tá? Um outro exame também muito importante, um hormônio, é o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano é produzido pelos folículos, pelas células da granulosa dos folículos antrais. Discute-se se dos folículos acima de 2 milímetros, de 3 milímetros, mais perto de 10 milímetros, mas o fato é que ele é produzido pelos folículos, pelas células da granulosa dos folículos antrais. Isso significa que à medida que a mulher vai perdendo folículos, a estoque de folículos ovarianos dela vai diminuindo, o AMH também vai diminuindo, né? Por quê? Porque ela passa a perder também as células da granulosa que produzem o AMH, o hormônio antimileriano. Então, ele tem uma relação diferente do FSH. Ou seja, quanto maior o hormônio, a dosagem do hormônio antimileriano, melhor a fertilidade, melhor a reserva ovariana. Quanto menor o hormônio antimileriano, pior a reserva, pior o prognóstico reprodutivo. Tá? O FSH é exatamente o inverso, né? Considera-se como o valor ideal do AMH acima de 2 nanogramas por ml. Esse aqui tem um erro aqui, mas basicamente o AMH acima de 2. Quando o AMH está abaixo de 1 nanograma por ml, significa que nós estamos diante de uma paciente com uma reserva ovariana diminuída, com prognóstico reprodutivo também diminuído e comprometido, tá? É um exame que é melhor do que o FSH, ele é considerado hoje o exame com melhor custo-benefício em relação à avaliação do prognóstico reprodutivo do paciente. Ele tem uma vantagem muito grande também sobre o FSH, que é a estabilidade, ele é um hormônio que se mantém estável, né, a concentração dele, diferente do FSH, que tem variações muito grandes durante o dia, inclusive.
Então, ele é um hormônio, um exame, um hormônio mais confiável para avaliação de reserva ovariana e de prognóstico reprodutivo para as mulheres, né? O terceiro exame, que também é muito interessante, que é a contagem de folículos antrais. São os folículos todos que aparecem na ultrassonografia que têm até 10 milímetros de diâmetro médio. Os folículos que são acima de 10, eles não, teoricamente, não devem entrar nessa contagem, tá? Então, se você tem uma contagem de folículos com muitos folículos ovarianos, antrais significa que a paciente tem uma boa reserva ovariana. À medida que a idade vai passando, a gente percebe uma diminuição no número de folículos e quando chega lá mais perto dos 40, 45 anos, nós podemos nos deparar com um quadro já de uma escassez de folículos nos ovários, e aqui uma paciente talvez com 1 ou 2 folículos, né? Então, esse é o caminho que a mulher percorre em relação aos folículos ovarianos, né? O que é considerado normal? O cutoff de folículos antrais é 11 nos 2 ovários. Então, somando a quantidade de folículos nos 2 ovários, se estiver acima de 11, é considerado normal, uma boa reserva ovariana. Se estiver abaixo de 11, a gente já tem que olhar para essa paciente com uma necessidade diferente, com a reserva ovariana mais comprometida. Então, o AMH e a contagem de folículos antrais são os 2 exames hoje que têm o melhor utilização, o melhor prognóstico de avaliação de reserva ovariana e de futuro reprodutivo. Aqui, só para vocês verem a curva, né, da contagem de folículos antrais, de acordo com a idade da mulher, né? Então, lá pelos 20 anos, elas têm aqui o percentil, né? Vamos pegar o percentil 50 aqui no meio, mais ou menos aqui 16, 17 folículos aos 20 anos. Quando a gente vai lá para os 35 anos, nós já estamos ali em torno de 10, 11, que é exatamente o ponto de corte ali, que é considerado uma boa reserva, e depois vai só perdendo. O problema é que muitas mulheres têm uma perda folicular precoce, né? Em geral, essa perda folicular mais intensa e mais aguda, ela ocorre cerca de 12 a 13 anos antes da menopausa, né? Então, se a menopausa é aos 50, quando for lá por volta dos 38 anos de idade, muitas mulheres já terão perdido grande parte da sua reserva ovariana. Entretanto, se aquela mulher, na estrutura, né, na conformação dela, vai entrar na menopausa mais cedo, e nós não sabemos isso de antemão, né? Se ela vai ter 10, 12 anos antes já uma reserva ovariana diminuída, então nós temos que imaginar que aquela mulher que entra na menopausa aos 45, por volta dos 32 anos, ela já tem uma reserva comprometida, né? E se nós não fizermos uma avaliação prévia, nós não vamos saber isso. Se deixarmos para fazer uma avaliação só quando a mulher estiver tentando engravidar ou com alguma dificuldade para engravidar, provavelmente nós não vamos ter ciência desse fato e isso pode comprometer a paciente, né? Então, aqui, um estudo, Lamarck é um indivíduo dos que mais estuda o AMH, e ele tem vários estudos publicados, e aqui é um estudo que ele compara a predisposição de resposta ruim ou hiperresposta na fertilização in vitro, comparando a idade, o AMH, o FSH e a contagem de folículos antrais. E aí ele vai fazendo um mapa de cada um desses marcadores, né? E mostra para a gente que o AMH e a contagem de folículos antrais são melhor preditores de resposta ovariana, seja ela para o lado ruim ou para a hiperresposta, que também muitas vezes é ruim, né? Uma variabilidade interciclo pequena, também, comparando com a FSH, que está até negativo aqui, né? O FSH tem uma variabilidade enorme, tá? Interciclo, intraciclo, e pode ser aplicada a todas as pacientes, né? E a idade, como vocês veem aqui, é um marcador muito importante de reserva ovariana também. Se eu tenho uma paciente com 40 anos e uma reserva ovariana boa, se eu tenho uma paciente com 30 e uma reserva ovariana diminuída, a de 30 tem mais chance de engravidar do que a de 40 com uma boa reserva. Por quê? Porque a idade, isoladamente, é um fator muito importante na questão ovariana. Tá? Bom, saindo um pouco do ovário,
indo para o lado do peritônio, da cavidade peritoneal das trompas, enfim. A endometriose é, como sabemos, uma doença extremamente relacionada com a infertilidade, né? 50%, 60%, 70% das mulheres que têm endometriose podem ter infertilidade. Depende muito do estudo que você vai avaliar, né? A relação da endometriose com a infertilidade envolve a cavidade peritoneal e a inflamação toda que é provocada pelo endométrio ectópico, né? Envolve a função ovariana, a presença de endometriomas de ovário, cirurgias prévias no ovário. São situações em que há uma perda da reserva folicular, né? Seja por endometrioma, seja pela cirurgia do endometrioma. E também o útero, né? O endométrio, existem estudos vários que mostram que o endométrio tópico de mulheres com endometriose também é um endométrio alterado. E essa alteração dificulta a implantação embrionária, o que pode levar também a uma infertilidade por esse motivo, né? O diagnóstico da endometriose, não vou entrar no mérito disso, mas o exame físico, o toque vaginal simples que nós fazemos no consultório, bem feito, ele diagnostica endometriose profunda em cerca de 65% dos casos. Um simples exame físico, né? Se o paciente tiver lesão de endometriose profunda, em fundo de saco vaginal, reto vaginal, ligamentos uterossacros estirados, dolorosos, o toque vai nos ajudar muito no diagnóstico. Nos endometriomas de ovário, a ultrassonografia é um exame espetacular, a acurácia chega próximo a 100%, né, para os endometriomas de ovário, e também para a endometriose profunda, né, as lesões de endometriose profunda, intestinais, vesicais, etc. A primeira escolha hoje para a investigação de endometriose e mapeamento de endometriose é a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, tá? Em casos onde há dúvida, onde há necessidade de um outro exame mais específico para tirar alguma dúvida em relação ao caso em si, pode-se lançar mão da ressonância magnética. É importante saber que essa ultrassonografia tem que ser feita por um profissional experiente em endometriose, que consiga realmente ver as lesões e nos ajudar no diagnóstico, tá? Bom, e aí vem sempre aquela pergunta. Eu tenho uma paciente que está tentando engravidar há 1 ano e meio, fez todos os exames, não tem nada. Eu preciso fazer uma laparoscopia diagnóstica para avaliar melhor esse fator tubo-peritoneal da minha paciente ou não? Tem indicação de fazer ou não, né? Então, a princípio, não há indicação de realizar a laparoscopia diagnóstica, exceto em poucos casos, onde você tem, por exemplo, uma suspeita de uma endometriose peritoneal, que é uma endometriose superficial, em que você não vai encontrar lesão nos exames de imagem, né? Casos onde há suspeita de aderências pélvicas, então pacientes com históricos de cirurgias pélvicas, infecções pélvicas, preenche tubária, enfim. Essas pacientes, eventualmente, você pode fazer uma laparoscopia diagnóstica com o objetivo de avaliar se tem ou não aderência e, ao mesmo tempo, já liberar aquelas aderências e resolver o que precisa ser feito, né? Entretanto, muitas dessas aderências, em muitos desses casos, essas pacientes também podem se beneficiar da fertilização in vitro, ao invés da laparoscopia. E aí entram vários aspectos que têm que ser avaliados, a idade, reserva ovariana, enfim, para a gente decidir se vale a pena pensar numa cirurgia para desobstruir uma trompa, por exemplo, para avaliar pequenas aderências ou uma endometriose peritoneal, ou é melhor que essa paciente seja submetida a algum tratamento de reprodução assistida, né? A esteroscopia é um outro exame do nosso armamento, né, de investigação diagnóstica. Deve ser realizado quando há suspeita de alguma lesão endometrial submucosa que foi visto no ultrassom e você precisa avaliar melhor ou até retirar, ou quando a paciente já investigou tudo, não consegue engravidar, vai para algum tratamento de reprodução assistida, por exemplo. Alguns serviços ainda fazem de rotina a esteroscopia antes da transferência embrionária. Por quê? Porque, eventualmente, você pode ter um pólipo pequenininho aqui dentro que, eventualmente, de novo, pode atrapalhar a implantação embrionária, tá? Esse é um assunto ainda relativamente polêmico. O fato é que não há indicação para você realizar de cara uma esteroscopia diagnóstica
na investigação básica da infertilidade feminina. A endometrite é um outro aspecto também relacionado à infertilidade. Tem um estudo mostrando que 24% das mulheres, de 1.551 mulheres investigadas com esteroscopia e biópsia, e estudo histopatológico, imunistoquímico, 25% quase das mulheres tinham a endometrite crônica, né? A endometrite crônica está associada à infertilidade. Muitas pacientes consideradas como infertilidade sem causa aparente têm, na verdade, um quadro de endometrite e que o resultado melhora após o tratamento com antibiótico, né? Outras têm falha de implantação embrionária. Nos casos que fazem fertilização in vitro, você coloca o embrião e ela não engravida, não implanta. E outras têm aborto de repetição. Tá? Então, é muito importante, principalmente nessas situações, tentar descartar a endometrite. E pode ser feita com a esteroscopia, a visualização desse aspecto permeado, com pontos amarelados, enfim, aspecto de morango, né? Que está descrito nos estudos, e confirmado mesmo com a imunistoquímica, a pesquisa de plasmócitos do estômago endometrial, e a imunistoquímica que confirma a presença dessas células, né? E nos dá o diagnóstico da endometrite. Tá? Então, nesses casos aí, há indicação. De novo, não há indicação como investigação básica para a gente procurar endometrite, fazer biópsia invasiva, né? Então, esse artigo aqui trouxe um box, né, mostrando o que não deve ser feito de rotina na investigação inicial da infertilidade, né? Laparoscopia para infertilidade inexplicada não tem indicação imediata, né? Avaliação do esperma avançada, eu vou deixar isso para o Tiago falar na fala dele. Teste pós-coito, pesquisa de trombofilia, pesquisas imunológicas, cariótipo, biópsia endometrial e até mesmo a dosagem da prolactina, né? Isso é um estudo que foi publicado agora em 2018, avaliando, o estudo é exatamente para mostrar para o ginecologista que não atua diretamente, especificamente na área de reprodução humana, como ele deve conduzir a investigação, o que ele deve fazer primeiro, de acordo com o histórico. Enfim, é um artigo muito interessante. Depois eu vou disponibilizar para todo mundo lá no nosso Telegram. Tá? Bom, outras coisas mais novas, né, que tem se falado cada vez mais, é a pesquisa da microbiota uterina. Sabe-se que a microbiota alterada pode interferir diretamente com os resultados reprodutivos de fertilização in vitro. Aqui a gente vê taxa de implantação, taxa de gravidez inicial, taxa de gravidez ongoing e taxa de nascidos vivos, comparando mulheres com a microbiota normal, com muito lactobacilos, com aquelas que têm a microbiota alterada, né? Ainda não é rotina, obviamente, é realizado em pesquisa e tem alguns serviços que já fazem nos casos de mulheres que têm falhas de implantação repetitivas. Então, transferiu um embrião, não engravidou. Transferiu outro embrião, não engravidou. Então, nós temos que expandir e a ciência está sempre procurando coisas novas. E a gente sabe que cada vez mais essa questão da microbiota, em vários aspectos da saúde humana, tem ganhado cada vez mais relevância, né? Outra coisa que tem surgido cada vez mais é a avaliação endometrial do perfil gênico, da expressão gênica do endométrio de acordo com a fase do ciclo que ele está. Isso é feito em pacientes que têm falha de implantação também. Tá? Não tem indicação na investigação básica, eu estou colocando aqui só para mostrar para vocês que tem outras coisas vindo aí com mais força, mas que estão muito relacionadas já a pacientes que têm uma caminhada longa na infertilidade, que já estão fazendo os tratamentos de reprodução assistida e muitas vezes não têm sucesso. E nós estamos procurando outras coisas, né? A microbiota, a questão da perfil de expressão genética endometrial, né? Então, como mensagem final, eu quero deixar para vocês o seguinte: nós, ginecologistas, devemos sempre avaliar o momento reprodutivo da paciente. O que significa isso? Muitas vezes nós estamos atendendo o paciente, fazendo os exames de preventivo todo ano, fazendo ultrassom todo ano, e não estamos atentos para aquela paciente, se ela está pensando em engravidar, se não está pensando em engravidar, qual é o planejamento que ela tem para a vida dela? Ela já fez um planejamento? Mas eu não sou casada ainda, doutor, então não tem como me planejar. Tem como se planejar, né? Tem como
fazer uma preservação da fertilidade, né? Ela não sabe, eventualmente, quando ela vai casar ou quando ela vai querer ter filho. Então, esse é um aspecto. Avaliar o momento reprodutivo, conversar com as pacientes, com as mulheres sobre esse assunto, sobre esse tema, né? Diagnosticar e tratar doenças que podem ter impacto na infertilidade ou na fertilidade. Endometriose, doença inflamatória pélvica, miomas, eventualmente adenomiose, enfim. Tudo aquilo que pode ter um impacto na fertilidade futura dessa paciente tem que ser tratado com muito cuidado, já que ela ainda quer engravidar, né? Diferentemente da forma como nós tratamos as pacientes que já não querem mais engravidar, que já atingiram a sua prole, e a gente fica com um pouco mais de flexibilidade, nós não estamos tão preocupados com a preservação da fertilidade, né? Explicar para as mulheres um pouco da fisiologia reprodutiva. A maioria das pessoas, dos leigos, ainda acham que a mulher pode ter filho até o dia da véspera dela entrar na menopausa. Esse é o pensamento comum da maioria das mulheres no nosso consultório. Então, elas estão muito tranquilas, porque a menopausa está longe, aos 50 anos, ela só tem 39, né? Só que, na realidade, não é isso. Nós sabemos que aos 39 a reserva ovariana já está comprometida e essa mulher tem grande chance de não conseguir ter uma gravidez e um filho, né? Então, a ideia de conversar e propor um planejamento reprodutivo, orientar a respeito da questão da idade, da perda da fertilidade, da dificuldade para engravidar no futuro e apresentar a elas, se for o caso, as formas de preservação da fertilidade, né? Seja cuidando do útero, seja cuidando do ovário, seja congelando óvulo, seja congelando embrião, congelando sêmen, enfim. Tudo isso é possível que nós façamos para que as pacientes, no final de tudo, tenham a ideia de que nós estamos realmente cuidando da saúde delas como um todo, né? É muito ruim quando chega uma paciente para um serviço de reprodução assistida e que ficou muitos anos, às vezes com um médico, com um colega, e não foi investigada, não foi avaliada, e nunca ouviu falar que aos 40 anos, provavelmente, talvez ela não conseguisse mais ter filho, né? Então, é muito importante esse aspecto todo, e isso vai fazer com que realmente a paciente continue ali se tratando com esse médico, né, e tendo ele como uma pessoa de confiança, porque ele cuidou dessa questão da fertilidade e do futuro reprodutivo dessa paciente, né? Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu vou passar já imediatamente a palavra para depois o Tiago, que vai apresentar a parte do fator masculino. E a ideia é que a gente realmente não está muito em voga agora o médico herói por conta da pandemia, né? E, na verdade, a gente cada vez mais somos os sacrificados de todas as histórias, mas pelo menos pontualmente para as nossas pacientes do consultório, elas podem ter um olhar diferente para nós ginecologistas se nós cuidarmos também dessa questão da preservação da fertilidade, tá? Eu queria já deixar o convite para todo mundo, que nós temos um Telegram da clínica, e as pessoas que quiserem entrar, depois nós vamos comunicar, que possam receber as aulas, os artigos que foram apresentados nas aulas e até mesmo os protocolos de investigação feminina e masculina também pelo Telegram. A ideia é que a gente crie um canal que nós possamos ficar trocando ideias e trazendo novidades dessa questão reprodutiva, né? Bom, então é isso que eu tinha para falar. Enrolou um pouco por conta Tá. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite do Frederico, de toda a equipe da FertilCare, e parabenizar pela atitude de promover esse evento online, já que a gente está com essa dificuldade de encontrar ao vivo, né, por conta da pandemia, mas o mundo não pode parar. Então, a gente tem que reinventar as formas de conseguir se comunicar. Tá joia? Achei muito interessante o título da conversa de hoje, porque isso é uma coisa que sempre bateu muito na minha cabeça e de outros colegas também que trabalham com essa área, porque realmente a gente encara vocês como heróis, porque vocês que estão na linha de frente dessa batalha aí, né? Normalmente os pacientes, né, os casais, eles chegam por vocês até a gente. Então, a mulher tem um papel muito importante nisso também, de procurar assistência, de inclusive levar o homem até a gente, porque o homem normalmente foge do consultório, não só do consultório de reprodução, mas do consultório de urologia. Isso é muito frequente. Uma grande parte das mulheres, inclusive, agendam as consultas. Não é incomum o paciente chegar e comunicar: mas o que você veio fazer aqui? Doutor, sei não, minha mulher que marcou. Então, é uma coisa muito importante esse canal que vocês fazem até a gente.
E quando, Fred, você colocou esse título, me vem à cabeça... Ixi, só um minuto. Não está passando. Me vem à cabeça a ideia do super-herói, né? Então, realmente, como eu falei, vocês fazem esse papel do super-herói. Mas a gente tem que lembrar que o super-herói nunca vem sozinho. Sempre tem algum fiel escudeiro, tem alguém que vai dar esse suporte para que vocês consigam fazer todo esse papel, né? Então, normalmente, os heróis andam juntos. Então, a medicina é uma coisa muito dinâmica. Todo dia sai um trabalho novo, todo dia uma informação nova. Então, por isso é muito importante esse entrosamento entre os profissionais, essa troca de informação. E aí, por isso, a gente vai falar um pouquinho dessa questão da abordagem do homem nesse processo, no processo de tratamento do casal infértil, né, da infertilidade conjugal. Vou começar com um caso clínico. Eu acho muito interessante a gente tentar colocar uma coisa um pouco mais prática também no meio dessa apresentação. A gente sabe que isso é focado, o principal foco dessa conversa é o ginecologista generalista. Mas eu acho que também a gente pode tentar abordar alguma coisa que o próprio paciente entenda e que também um colega que é especialista também. Então, esse primeiro caso é um casal infértil. Ele tem 34 anos, ela tinha 32 anos, os dois casados já há 6 anos. E foi um casal que veio até mim encaminhado por um colega urologista. Isso é muito comum, porque urologia é uma área muito vasta, muito ampla, desde uro-oncologia, desde a parte do tratamento de disfunção miccional, a parte da andrologia, a parte da infertilidade, é um ramo que poucos colegas se dedicam a isso. Então, é muito comum, dentro da própria urologia, os colegas encaminharem pacientes para a gente que se dedica para essa área, tá joia? Então, esse colega encaminhou um casal que o paciente tinha sido submetido a uma vasectomia. Ele já encaminhou com a proposta assim, mandou uma carta: Tiago, por favor, reverter a vasectomia. E o que chamou atenção foi que o casal não tinha filhos. E ele tinha uma vasectomia há 4 anos. Só que ele era casado há 6 anos. Então, o que eu quero enfatizar nisso? A consulta do casal infértil é como qualquer outra consulta em medicina. Ela começa pela história, continua com o exame físico e aí a gente parte para os exames complementares, né? Então, a história é muito importante em todos os casos. Me chamou a atenção o casal ter 6 anos de casado, ter 4 anos de vasectomia e agora está tentando buscar ter filhos. E eu fui saber o que estava acontecendo. Esse casal, em especial, eles fizeram a vasectomia porque o homem não conseguia ter relações sexuais sem preservativo e a mulher tinha alergia a preservativo. Eu não entendi muito bem a conversa, eu comecei a aprofundar a conversa. E aí o paciente me falou que ele, desde pequeno, não conseguia ter relações sexuais sem preservativo porque ele passou a vida dele toda escutando que a mãe dele não tinha estudado porque ela tinha engravidado. Ela teve que parar de estudar para conseguir pagar todas as contas de casa, enfim. Então, isso foi um trauma na cabeça dele. Ele não conseguia ter relações sem proteção. E a única forma que ele encontrou na época de conseguir ter relações sem preservativo foi fazendo a vasectomia, porque isso na cabeça dele ele não ia ter chance de engravidar ninguém. Só que o tempo se passou, o casal evoluiu financeiramente, está estável financeiramente e decidiu ter filho. E aí me procuraram. Procuraram um colega que me encaminhou. Então, por isso é muito importante que a gente aborde diversos pontos, inclusive disfunção erétil. É uma coisa que tem que ser abordado, sim, na consulta do casal infértil. Então, o Fred até já falou bastante sobre a questão da definição do casal infértil, né? O casal que está tentando ter filhos por mais de 1 ano, ele até conseguiu fazer a estratificação das mulheres com menos de 35 anos, as mulheres com mais de 35 anos. É muito importante que a gente pense o seguinte, que 85% dos casais vão conseguir ter filhos, mas 15% não vão, ou vão ter alguma dificuldade para isso.
Tá joia? Isso é um número muito grande de pessoas, 70 milhões de pessoas no mundo. E que metade desses casais tem algum componente com fator masculino. Isoladamente, o homem pode apresentar um fator masculino variando, depende muito da literatura que a gente consulta, mas variando em 30% e 40% de fator masculino isolado. Somente o homem tem alguma alteração que está dificultando essa gestação. Mas e também varia de 10% a 20% quando você tem fatores associados, masculino e feminino. Então, quando você vai somar isso, você tem até metade dos casos com algum comprometimento do homem, de um fator masculino que está dificultando essa gestação. Eu já coloquei logo aqui a etiologia e a frequência com que isso acontece. Quais são os problemas, os principais problemas que levam a essas alterações. Varicocele é a principal, bem na frente do segundo, tá joia? Ele chega a comprometer 40% desses homens que têm dificuldade, tá? Infecção é outra causa frequente, obstrução, né? Vasectomia, das principais causas de obstrução, mas pode ter sido trauma, uma sequela de um pós-operatório de uma hernioplastia inguinal, um pós-operatório de pode ter causado uma obstrução do ducto deferente. Criptorquidia é uma das causas que podem levar a alterações na produção seminal, alterações hormonais, outras causas. São várias outras causas, não coloquei todas aqui, tem alterações genéticas, alterações imunológicas que podem também acarretar esses problemas. E uma coisa que chama muito minha atenção, grande parte dos casos a gente não consegue chegar ao diagnóstico final. O que é isso para mim? Na verdade, a ignorância da medicina, é o que a gente ainda não consegue explicar. E é uma grande parcela dos casos. Então, mesmo a pessoa que estuda aquilo todo dia, que vê todo dia aquilo no consultório, quase um terço dos casos a gente não consegue chegar ao diagnóstico final. Então, eu vou começar a falar um pouco de varicocele, por quê? Porque é o principal fator masculino associado. E eu podia até falar, Fred, você me pediu assim, Thiago, quero entregar um protocolo final na nossa conversa. É uma conversa que poderia ser de 2 palavras, que eu acho assim, o ginecologista generalista, 2 coisas ele tem que, se ele quer começar essa investigação, ele tem que pensar. Uma delas é o espermograma e outra é a ecografia. Ecografia por quê? Porque vai trazer informação a respeito da varicocele, que é o primeiro ponto que a gente vai abordar, que é a principal causa de infertilidade masculina. E o espermograma porque pode trazer informações a respeito das outras causas. Eu vou começar falando um pouquinho de varicocele, como que a gente vai conduzir a varicocele. Primeiro falar o que é isso, né? É um problema que acomete de 15% a 20% de todos os homens. Principal causa de alteração seminal. Todo homem que tem varicocele tem que operar? Não. Por quê? Até 70% dos homens que têm varicocele, eles não vão ter alterações na produção seminal. Mas 30% desses homens vão ter dificuldade para ter filhos. Então, a gente tem que prosseguir essa avaliação e saber quais os pacientes são candidatos a ser tratados ou não. Varicocele é uma coisa que já se ouve falar há muitos anos, desde o século I, né? Na Grécia Antiga, já tem descrição de Celsius, falava de veias escrotais dilatadas e com atrofia testicular. Em 1856, Curlin chegou a falar de presença de varicocele e diminuiu o poder do secretor do testículo, né? E em 1889 fez a primeira varicocelectomia e observou uma melhora na produção seminal. Já em 55 foi feito o primeiro estudo controlado e randomizado que demonstrou a diferença na taxa de gestação espontânea. Os pacientes que foram operados tiveram uma taxa de sucesso de 76% contra um controle de 10% dos pacientes que não foram operados. Coloquei esse quadro aqui, gente, para mostrar para vocês que é o seguinte, tem uma dificuldade muito grande na padronização desses trabalhos, certo? Mas a grande maior parte dos trabalhos mostram uma melhora na produção seminal. O que varia mais, na verdade, é a taxa de gestação, a taxa de gravidez após a cirurgia, chegando até variar de 31% até 71%. Se vocês forem observar as datas do trabalho,
uma tendência a ter um discreto aumento. Isso também está relacionado com a qualidade da técnica cirúrgica. Então, a gente tem benefício em operar homem infértil? Então, esses trabalhos todos mostram que a gente tem uma melhora na qualidade seminal. Eu queria também falar um pouquinho sobre o mecanismo, por que a varicocele acontece, né? E o que justifica essa alteração na produção seminal. A principal hipótese, as duas principais hipóteses, na verdade, são a elevação da temperatura escrotal e a hipóxia, o aumento de produção de radicais livres. Então, e existe uma explicação anatômica para a gente ter uma maior prevalência de varicocele no testículo esquerdo. Por que isso? A gente tem a drenagem do plexo pompiniforme, vai drenar na veia gonadal, ela vai drenar lá na veia renal, enquanto do lado direito ela drena na veia renal direita. Uma outra coisa que com o avanço da medicina, com o avanço dos novos exames, a gente consegue observar, alguns exames já conseguem identificar elementos pontuais. Por exemplo, já consegue observar a fragmentação de DNA nos espermatozoides. E isso tem que ser uma rotina para todos os pacientes que têm varicocele? Particularmente, eu não solicito, porque é um exame que não muda a minha conduta. No final, ele acrescenta custo num tratamento que já não é muito barato para o casal. Quando você vai contabilizar todos os custos que esse casal vai ter que arcar durante todo o tratamento da sua infertilidade, isso acrescenta custo e não muda a conduta. E eu queria falar um pouquinho sobre as técnicas. Quais são as técnicas disponíveis que a gente tem? Então, a gente tem a técnica microcirúrgica, né? A técnica com utilização de microscopia, com abordagem subinguinal, é a mais efetiva. É a que tem a maior chance de preservação arterial, diminui as possíveis complicações como hidrocele e falhas. Algumas vezes a gente recebe algum questionamento de alguns colegas falando: pô, Thiago, mas você vai operar esse paciente, uma varicocele desse paciente que ele é azoospermio? Por que você vai operar ele se a gente vai ter que fazer uma FIV, talvez até utilizar um banco de sêmen? Então, a gente sabe que realmente grande parte desses pacientes não vão ter uma melhora significativa da avaliação seminal ao ponto de evitar uma tese ou mesmo evitar uma ICSI. Mas já tem trabalhos mostrando que quando você opera a varicocele, quando você faz a varicocelectomia, esses pacientes têm uma indução de espermatogênese, mesmo nos pacientes azoospermicos, chegando em alguns casos a produzir espermatozoide e ejacular espermatozoide. Então, alguns trabalhos, inclusive esse que eu estou mostrando, fala que a gente consegue aumentar a taxa de gestação, inclusive de nascidos vivos. Esse, por exemplo, mostrou que quando você comparou os dois grupos, o grupo que foi operado teve 21% de nascido vivo e o controle somente 8% de nascido vivo. Então, eu queria mostrar esse box desse trabalho que eu acabei de mostrar anteriormente, para tentar fechar quais seriam as nossas indicações. Quando que a gente deve operar o paciente de varicocele? Já que lá atrás eu falei que apenas 30% dos homens que têm varicocele vão ter dificuldade para engravidar a mulher. As 3 principais indicações são infertilidade conjugal, alteração no volume testicular, principalmente quando o paciente é adolescente, o paciente tem uma varicocele muito grande, mas ainda não tem idade para coletar o espermograma, certo? A gente tem esse parâmetro, ou quando a varicocele está associada à dor. Mas já estão começando a observar algumas vantagens em outras indicações também. Pacientes que é azoospermico, pacientes que têm deficiência androgênica, já conseguem observar que alguns trabalhos já mostrando, mais ou menos 5 trabalhos já mostrando, mas um N pequeno ainda, que a gente consegue aumentar a produção de testosterona operando a varicocele também e diminuir a fragmentação de DNA dos seus espermatozoides. Então, só voltando um pouquinho aqui na epidemiologia, primeiro a gente já falou um pouco de varicocele e como que a gente vai saber se a gente tem
esses outros acometimentos, infecção, obstrução, criptorquidia. O espermograma vai vir alterado nessas etiologias, todas vão cursar com alterações no espermograma. Eu queria falar um pouquinho dos parâmetros atuais da interpretação do espermograma. Apesar de ser um manual de 2010, uma dificuldade que a gente tem aqui em Brasília é a padronização dos espermogramas. Por incrível que pareça, tem rede de laboratório que ainda utiliza as normas da OMS de 2007. Já entrei em contato, outros colegas também que trabalham com isso cotidianamente também já tentaram falar com esse laboratório, sem sucesso. Desses dois grandes grupos, um adota, mas mesmo assim tem uma dificuldade muito grande de padronização dos exames. O que é importante que o ginecologista saiba quando vai solicitar o espermograma? Orientar o paciente. Orientar o quê? Principalmente tempo de abstinência até fazer a coleta. Importante que o paciente não fique durante muito tempo em abstinência e também que não faça a coleta com pouco tempo de abstinência. Entre 2 e 7 dias são as recomendações orientadas pela OMS. Eu sempre falo com o paciente o seguinte, muito importante que eles tenham na cabeça qual que é a frequência sexual deles. Porque quando eu vou avaliar o espermograma, quando eu vou ter essa informação na mão, eu vou ter os dados que normalmente a gente vai trabalhar. Então, adianta eu pedir para o paciente ejacular com 3 dias de abstinência, se ele tem uma frequência sexual de uma vez por mês, então isso é uma coisa que pode ser questionável. Então, quando a gente vai trabalhar com um casal infértil, eu costumo solicitar que ele faça a abstinência com o tempo que ele costuma ter atualmente. Muito importante o tempo que o paciente coleta o exame e leva para análise. Por que isso? A gente tem alguns parâmetros que dependem desse tempo, de quando o paciente ejacula e até quando começa o início da análise. Então, é muito importante. O paciente pergunta, doutor, eu posso coletar em casa porque o local lá da coleta é um banheirinho e eu fico escutando todo mundo na recepção falando, eu fico com vergonha, não consigo coletar? Falei, até pode, mas a gente vai perder alguns parâmetros que são importantes para a nossa conduta. Então, muito importante que a gente frise isso ao paciente, que tente convencê-lo que o local onde ele vai coletar seja o mais próximo ou, de preferência, no local onde vai fazer a análise do sêmen. Tá joia? Então, coloquei aqui alguns parâmetros que são muito importantes na nossa avaliação. Uma coisa que a gente sempre avalia e que tem muito impacto em gestação em casa é a motilidade progressiva e a concentração espermática, certo? Então, um paciente que tem uma motilidade progressiva acima de 15 milhões, uma concentração acima de 15 milhões, uma motilidade progressiva acima de 32%, provavelmente ele vai acabar tendo filhos. Claro, se você tem um diagnóstico de infertilidade conjugal, você vai ter que começar a investigar outros detalhes, né? Como a morfologia estrita de Kruger, né? Que acima de 4% já é considerado como normal. Vai ter um impacto muito grande em reprodução assistida. Agora, a gestação em casa não gera tanto impacto quanto a concentração e a motilidade progressiva. Eu vou tentar detalhar aqui pequenas observações para cada parâmetro que é avaliado no espermograma. Para que isso? Para que o colega que está assistindo tenha consciência que cada detalhe pode ser importante na nossa conduta. Então, por exemplo, o volume seminal. A gente espera um volume seminal acima de 1,5 ml. Se a gente tem um volume abaixo disso, a gente tem que pensar em diagnósticos, como obstrução do ducto ejaculatório, um paciente que tem ejaculação retrógrada, muito comum em pacientes diabéticos, pacientes que estão usando algumas medicações como alfa-bloqueador, para o tratamento da próstata. Erro na coleta, o paciente vai fazer a coleta e acaba ejaculando fora do frasco. E alterações nas vesículas seminais. E quando acontece um volume muito acima do esperado, acima dos 5 ml, né, que é o chamado hiperespermia, a gente começa a pensar em processos inflamatórios, infecciosos.
Para isso também a gente vai usar o pH. pH muito baixo, abaixo de 7,2, a gente começa a pensar em obstrução do ducto ejaculatório, a genesia do ducto deferente ou da vesícula seminal. E acima de 8 a gente pensa em infecção. Outro parâmetro que a gente deve avaliar é a liquefação, até 20 minutos. Esse é um dos parâmetros que mais é afetado quando o paciente não faz a coleta próximo ao local de coleta, ao local da análise, tá joia? Então, quando essa liquefação está aumentada, a gente pensa no processo inflamatório prostático. Viscosidade é outro também que pode ser afetado. Então, se você tem viscosidade aumentada, a gente pensa na alteração da motilidade, dificuldade de penetração até o cervical. Cor. Cor é uma coisa que também dá bastante informação. Por exemplo, se você pega um sêmen que está quase translúcido, bem transparente, é o sêmen que provavelmente vai ter uma baixa concentração de espermatozoides. Se você já tem uma concentração mais avermelhada, você pode pensar em algum processo inflamatório, porque ele deve conter hemácias. E se ele está muito amarelado, você pode pensar em infecção. Outro parâmetro muito importante é a gente avaliar a quantidade de leucócitos. Se você tem uma concentração de leucócitos acima de 10 a sexta, né, 10 milhões de células de leucócitos, a gente deve pensar em infecção clínica ou subclínica. Porque isso pode aumentar a produção de radicais livres e elevação de anticorpos contra os espermatozoides. Então, gente, falar um pouquinho de concentração. Como eu citei anteriormente, é um dos parâmetros que mais interferem em gestação em casa. A gente espera hoje, de acordo com os novos parâmetros, né, da OMS de 2010, que a gente deve ter uma concentração acima de 15 milhões por ml. Tá? Então, quando a gente não tem uma concentração acima de 15 milhões, a gente fala de oligosospermia. E quando ela é grave, quando ela está abaixo de 5 milhões por ml, a gente deve pensar em alterações genéticas ou alterações endócrinas, alterações na produção hormonal. Nesses casos, aí sim a gente deve pensar em solicitar uma avaliação genética, solicitar alterações hormonais, exame laboratorial com avaliação hormonal, tá joia? Então, a gente não pede de rotina, pede nesses casos, principalmente em óligo grave, tá joia? Azospermia, a mesma coisa, a gente também deve solicitar as avaliações genéticas e avaliações hormonais. A azospermia a gente pode distribuir basicamente em duas causas, obstrutivas, a vasectomia é o principal exemplo disso, e as não obstrutivas, que podem ser causadas por alterações hormonais, alterações genéticas, principalmente. E a astenosospermia, que nome feio é esse, né? É um espermatozoide que não anda para frente, que não anda de forma adequada. Quais são as principais causas dessas alterações? Principalmente varicocele, infecção, alteração metabólica, como síndrome metabólica, alteração testicular também, tá? De toxicidade. Morfologia estrita. Como eu disse anteriormente, é um parâmetro que modifica bastante a quantidade de gestações em tratamento de reprodução assistida. Quando o casal tem gestação em casa, mesmo com alteração na morfologia estrita, a gente tem uma taxa razoável de gestação. Mas, quando a gente tem um casal infértil, a gente deve buscar, sim, qual é o motivo disso, tá joia? Então, ela pode indicar uma alteração no estado funcional do epitélio, né? Como que a gente pode tentar modificar esse cenário? Principalmente com correção cirúrgica da varicocele, que é uma das principais causas de modificação da morfologia. O Sandro Esteves conseguiu até 50% na morfologia, na melhora na morfologia e melhora nas taxas de gestações também. Então, gente, eu estou tentando ser bem breve, o horário nosso já está um pouco mais adiantado, mas eu não queria deixar de falar de dois casos que para mim foram bem importantes. Por quê? Primeiro, foram encaminhados por duas colegas diferentes, duas colegas ginecologistas, especialistas em reprodução, e que frisa a importância da avaliação do andrologista. Então, recebo bastante paciente dessas duas colegas. Esse caso, esse paciente tinha 34 anos e a esposa 38 anos. Eles já tinham infertilidade primária há 5 anos.
foi encaminhado para uma avaliação seminal, que a princípio era uma avaliação de motilidade progressiva. Eles fizeram um TPS em janeiro do ano passado, onde tinha uma concentração legal, uma motilidade que estava realmente prejudicada. A gente esperava acima de 32%, o paciente tinha 3% de motilidade progressiva. Uma morfologia normal. Quando foi feito o recuperado, o processamento seminal, ainda conseguiu 3 milhões de espermatozoides com 100% de motilidade progressiva. Então, o que foi feito? No exame físico, quando eu fui examinar o paciente, eu identifiquei um nódulo testicular, uma varicocele que ele já sabia que tinha, inclusive ele referiu. Foi um dos motivos do encaminhamento. O paciente já sabia que tinha varicocele, comentou com a médica da sua esposa e acabou chegando ao meu consultório. Só que no exame físico, identificamos esse nódulo testicular. O que a gente deve fazer? Daí para frente, o que a gente faz? Pede ultrassom, que foi o exame que eu comentei inicialmente, que é muito importante no segmento desses pacientes. E além do espermograma, um novo. Por quê? Porque esse espermograma era de janeiro, eu atendi esse paciente no final do ano. Para minha surpresa, caiu drasticamente a concentração. De uma concentração que era normal, beirou uma oligospermia grave. Já a motilidade melhor. E também piorou a morfologia. Então, a qualidade dos espermatozoides e a quantidade por ml modificou bastante. Então, acabou faltando informação ali. O ultrassom mostrava um nódulo. Qual que era a conduta nesses casos? Orquiectomia. O que é isso? Retirar o testículo. Então, um paciente que, a princípio, chega para fazer uma correção cirúrgica de varicocele, acaba tendo que ser submetido a uma cirurgia para retirar o testículo. O que a gente deve fazer nesses casos? Primeiramente, tomar muito cuidado com a preservação de células que ele já possui. Como o Frederico já falou, muito importante na nossa conversa com o paciente, saber se ele vai querer preservar ou não. Nesse caso, ele já estava buscando tratamento para reprodução, mas vários pacientes que chegam ao nosso consultório e têm que fazer algum tratamento oncológico, têm que ser avisados, alertados quanto a isso. Então, nesse caso, esse paciente fez o congelamento de sêmen, mais de uma amostra, né? E depois disso ele partiu para a orquiectomia, para a retirada do testículo. No anátomo patológico mostrou um seminoma, um estadio mais inicial, que não ia ser necessário um tratamento complementar com quimio ou rádio, ou outra terapia complementar, que também poderia comprometer a sua fertilidade. Então, esse paciente ainda está fazendo tratamento, está aguardando tratamento com o pessoal, não tem o feedback deles ainda. Eu queria também falar de outro caso, que é um casinho um pouco atípico também. Né? Um senhor de 57 anos, uma senhora de 45 anos, que tinha uma boa reserva ovariana e já tinha óvulos congelados, ócitos congelados. E, na surpresa, ele identificou a zoospermia no espermograma inicial. Então, a colega encaminhou o paciente para mim. Na nossa história clínica, a gente conseguiu identificar o quê? O paciente já tinha sido submetido a uma correção cirúrgica de varicocele há 13 anos, no mesmo momento que tinha sido feito uma correção de hérnia inguinal. Havia-se uma suspeita de uma zoospermia não obstrutiva, o paciente já tinha sido feito uma reposição com clomifeno sem resposta, e foi encaminhado para mim para avaliar uma possível PESA. O que é PESA, gente? É uma punção aspirativa do epidídimo para tentar resgatar espermatozoides, ou TESE, que é um processo cirúrgico também que a gente faz no testículo para tentar também resgatar ou conseguir espermatozoides para fazer a reprodução assistida. E aí, nesse caso, o que eu fiz? Eu conversei com a colega que encaminhou o paciente, uma médica muito competente, responsável, experiente, inclusive, e a gente trocou uma ideia. Muito importante nesse caso, o quê? A gente já partiria direto para esse procedimento cirúrgico, só que a gente tem outras opções. Nesse caso, a gente teria a opção de fazer um tratamento clínico para conseguir uma resposta que esse paciente voltasse a ejacular espermatozoides, né? E que foi o que aconteceu. Então, a gente conseguiu entrar com um tratamento clínico, esse paciente teve boa resposta e
no final, esse paciente acabou congelando espermatozoides para fazer o tratamento. Chegou a continuar com esse tratamento. Então, gente, o que eu queria finalizar aqui é agradecendo vocês a oportunidade, informar que a gente está à disposição, eu e toda a nossa clínica, e frisar 2 pontos. Eu acho que é muito importante essa troca de informação entre as especialidades, entre a ginecologia, entre a urologia, entre os colegas da ginecologia, o colega que não tem o hábito de tratar o paciente, o casal infértil, que consiga trocar informações com quem faz isso rotineiramente, como isso também é feito dentro da urologia. E frisar que ninguém anda sozinho. Todo mundo, uma equipe bem estruturada, tem que ser montada e tem que ser valorizada. Porque dentro de toda especialidade tem os seus detalhes. Então, muito importante que o colega que não tenha segurança em tratar esses pacientes encaminhe para um colega que faça isso rotineiramente. Agora, como que pode ajudar, como que pode contribuir esses pacientes para esse casal? Ficar bastante atento quanto à idade da mulher. Não perder tempo. Pegou um paciente que tem 35 anos, já peça a avaliação da mulher e do homem. Porque aí, às vezes, o paciente vai fazer os exames, vai fazer a reserva ovariana, vai fazer a esterossalpingografia. Depois que faz todos esses exames, quando faz o espermograma, esse paciente é azospérmico. Então, muito importante que, se você tem a intenção de começar a fazer o tratamento, peça pelo menos o espermograma e uma ecografia, mas não deixe de ter uma avaliação de alguém especialista na área. Muito obrigado por todos. Esses são meus contatos. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, trocar alguma ideia, discutir algum caso. Eu estou à disposição. É isso, Frederico. Alguma dúvida? Vamos trocar alguma ideia? Já tem alguma pergunta aí que a gente pode tentar responder? Eu não vi aqui no chat, não tem, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar os microfones abertos, pode abrir o microfone para fazer a pergunta, tá? Um de cada vez. Bom, de toda forma, eu já queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui conosco. A clínica Fertile Care está toda empenhada em realmente tentar evitar que essas questões mais relacionadas ao atraso na avaliação dos pacientes pelos próprios ginecologistas e na identificação de casos como esses que você mostrou aí, muito interessantes, porque às vezes a gente pega o espermograma, acha que está normal e não tem uma avaliação completa do homem, né? E eu acho que é muito importante isso. E o ginecologista, mesmo não sendo especialista em reprodução humana, pelo menos dentro da ginecologia, ele consegue fazer muita coisa, né? E ele pode adiantar muito o processo ou evitar que a paciente perca, né? A preocupação maior nossa é evitar essa perda de tempo que às vezes o paciente fica, e a gente sabe que isso compromete muito. Bom, tem 2 pessoas querendo perguntar. A primeira é a... Posso só um parênteses, Frederico? Pode, claro. Então, até parabenizar a equipe de vocês, porque realmente eu recebo muito paciente de vocês e consigo observar isso, sabe? Vocês não ficam guardando isso para vocês dividem a responsabilidade. E não é à toa que a gente consegue encontrar casos como esses que eu mostrei, casos que às vezes poderiam ter ficado tomando um antioxidante, perdendo tempo, e tempo precioso, sabe? Então, parabéns à equipe de vocês, a Carla, a Josenícia, a Luciana. Recebo muito paciente de vocês e vocês têm essa conduta. Muito importante para todos vocês. Obrigado. A Carla vai fazer a pergunta e depois a Bia. Vai lá, Carlinha. Oi, Tiago, parabéns, viu? Excelente a aula, eu acho que ajudou muito. E nessa troca de experiências com o ginecologista geral, que é essa a nossa intuição agora, né? O ginecologista, muitas vezes, que não é especialista, me liga perguntando assim, frente a um espermograma
alterado, eu preciso repetir se ele foi feito não dentro de uma clínica de infertilidade. Então, eu repetiria com que tempo? Eu avançaria para testes mais estritos, como, por exemplo, o teste prognóstico seminal, eu já encaminharia para o urologista. Isso, muitas vezes, ele encaminha a mulher rápido para o especialista, mas o homem fica, a gente vê espermogramas alterados de 1 ano atrás, por exemplo. Joia, muito boa pergunta, viu, Carla? Inclusive, eu tenho um caso recente agora que eu recebi de um colega urologista, de uma das clínicas que eu trabalho. Ele me encaminhou: Thiago, esse casal aqui que eu estou acompanhando e eu estou vendo o espermograma dele normal, ele não consegue engravidar uma mulher, você pode dar uma olhada para mim? Eu falei: claro, manda para mim. E por coincidência ou não, ele vinha sempre fazendo espermogramas em um laboratório que infelizmente não é confiável. Então, todas as avaliações seminais desse paciente, ele tinha concentração espermática acima de 20 milhões, certo? E o que chama atenção é que ele tinha um fenótipo, ele parecia muito com um paciente de Klinefelter. E para minha surpresa, quando eu examinei, ele tinha testículos bem pequenos, típico também, e quando eu solicitei um espermograma de um local que é confiável, esse paciente tinha uma oleospermia gravíssima, que a gente chama de criptospermia, que é só encontrado quando é feito um processamento, né? Então, estou falando isso mais para o pessoal que é mineralista. Então, são variações que o pessoal fala: poxa, você quer favorecer algum laboratório? Não, nem citei nome de laboratório aqui. Mas é muito importante que o seguinte, eu sempre falo isso para meus pacientes: espermograma não é um atestado de fertilidade, espermograma é uma análise seminal daquele momento, tá joia? Então, primeiro, é muito importante que a gente nunca tome decisão com uma avaliação seminal só. Sempre deve ser feito mais de uma avaliação seminal. E qual é o tempo de intervalo entre essas avaliações? Muito importante que você tenha um intervalo de pelo menos 1 mês. Por que isso? A produção espermática, a espermatogênese, ela demora de 60 a 90 dias. Então, não adianta fazer um espermograma hoje e 1 semana que vem. Por quê? Eu vou estar coletando a mesma safra, o mesmo grupo de produção. Então, a gente tem que dar um intervalo entre um espermograma e outro para a gente coletar safras diferentes. O ideal seria, se a gente tiver tempo, dependendo do casal, o ideal seria coletar com 3 meses. Agora, se a gente está um pouco mais apertado, é um casal muito ansioso, importante dar um intervalo de pelo menos 1 mês. Muito bom. Eu vou passar para a Bia. Vou passar para a Bia agora, ela quer fazer uma pergunta aqui. Bia? Oi. Ai, pronto. É você. Bom, em primeiro lugar, gente, eu quero, parabenizar demais, mas assim, muito, muito mesmo. As aulas foram super esclarecedoras e até o próprio aspecto do espermograma, para mim, foi bastante, contribuiu bastante para o meu conhecimento, porque uma vez que eu estou dentro do laboratório fazendo os exames, também para mim é muito enriquecedor ter esse conhecimento clínico, o que interfere cada um daqueles aspectos. E aí, me veio uma curiosidade pensando nessa análise de espermograma. A gente tem pela OMS que o paciente, um espermograma considerado normal, mais de 20 milhões, acima de 20 milhões considerado normal, 32% de MP, né, os progressivos. A minha pergunta, muitas vezes, é assim, será que as pessoas, naquele primeiro momento que estão avaliando, o que elas focam? Porque numa concentração, você pode ter os 20 milhões, só que esse MP, ele pode ser mínimo, ou até o contrário, eu posso ter, por exemplo, hoje eu fiz um espermograma que tinha 57% de MP, só que era 0,2 milhões, né? Então, certamente não é um caso para se engravidar em casa. Eu queria assim, mais assim, entender, talvez,
como que o ginecologista realmente ele faz essa leitura com essa precisão de avaliar o que é o MP em relação a esse concentrado? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tiago, você está mudo, Tiago. Oi, tá me ouvindo? Sim. Vai. Acho que a pergunta foi mais para vocês mesmo, Fred. Talvez ela perguntou para o ginecologista, não? Pois é, então, eu entendi a pergunta perfeitamente e isso é uma coisa importante, porque é interessante isso. Você vê a motilidade está lá perfeita, se você não olha exatamente a concentração, você acha que está tudo bem. Mas assim, o laudo quando vem ali, ele é bem claro, né? Acho que a pessoa consegue interpretar, porque ele tem que, cada etapa daquela ali tem que estar dentro do critério de referência que está ali na frente, né? Eu acho que não tem esse equívoco, pode eventualmente passar batida alguma coisa se não for visto com muita atenção, porque na verdade são vários dados ali, várias informações, mas não acredito que seja uma coisa muito frequente. Eu queria só fazer um parêntese aí, viu, Fred? Porque apesar desses valores absolutos serem muito importantes, cada caso tem que ser avaliado de forma diferente. Por exemplo, o paciente que tem um diagnóstico de hipogonadismo hipogonadotrófico e azoospermio é um diagnóstico muito raro, mas quando a gente consegue dar esse diagnóstico e a gente faz o tratamento clínico de forma adequada, esse paciente consegue ter gestação com concentrações bem baixas, certo? Por quê? Porque provavelmente é um espermatozoide muito sadio. Então, eu até faço uma comparação com meus pacientes, é o seguinte, gente, o que é mais fácil? É você ganhar uma guerra. Eu sempre falo assim, o espermograma não é um atestado de fertilidade ou de infertilidade, mas ele quer dizer questão de probabilidade. O que é mais fácil? Você ganhar uma guerra cheio de soldado forte ou com poucos soldados fortes? Na verdade, para engravidar, você precisa de um espermatozoide só, mas aquele tem que ser o canhão, aquele tem que ser o diferenciado. Então, às vezes, tem pacientes que, mesmo com alterações seminais graves, conseguem engravidar. Então, muito importante que cada caso seja avaliado. E o que eu observo, como eu recebo pacientes de diversos profissionais diferentes, tanto ginecologista como urologista, é que isso acaba sendo muito individual. Tem colegas que, com a mínima alteração no espermograma, já encaminham. Tem colega que, às vezes, insiste, por exemplo, em usar, como até citei, terapia antioxidante, tentar alguma terapia hormonal com citrato de clomifeno, e quando alguma coisa não deu certo, aí acaba batendo com a gente. Então, isso depende muito da conduta de cada profissional. E aí volta para a gente, porque se o fator masculino não está sendo tratado rapidamente, de forma adequada, vai prolongando o nosso tempo em relação à idade da mulher, que foi uma das coisas que eu mais abordei aí na palestra, que é o que mais preocupa o ginecologista. E muitas vezes a gente perde a janela terapêutica, né, Fred? Exatamente. A Carla acho que quer fazer outra pergunta, né, Carla? Vai lá. Ok? Ok. Ok? Para Tiago e Fred também. A gente tem muita dificuldade com a paciente que tem infertilidade sem causa aparente. E, às vezes, a gente pega um espermograma, ele tem lá 15 milhões, tem 32%, mas aquela paciente, a gente investiga, não tem nada, até aprofunda a investigação, não tem nada, mas, do mesmo modo que eu considero normais 15 milhões de espermatozoides, eu vejo homens com 80 milhões, 100 milhões, 120 milhões, né? Era importante esse paciente, nesse caso, encaminhar para uma avaliação urológica mais aprofundada? Boa pergunta também. Eu até comecei a nossa apresentação hoje, Carla, falando de um caso que me chamou muito a atenção, porque uma das causas que pode estar envolvida num paciente que tem um espermograma normal é a disfunção erétil. E isso é uma coisa que muitas vezes eu vejo uma dificuldade grande do próprio ginecologista abordar, porque
grande parte dos homens não se sentem à vontade de falar isso na frente de outros profissionais. E abordar isso junto da mulher também não é tão fácil, porque a gente tem uma sociedade bem machista, tem um estereótipo da masculinidade na sombra disso. Então, é muito importante detalhar alguns critérios, alguns pontos, sabe? E a questão da frequência sexual é uma que vocês podem abordar, né? E da frequência sexual e da questão realmente se essa frequência ela é efetiva ou não, porque às vezes eles tentam, mas não conseguem. Então, isso é uma coisa que vocês devem abordar. Tá joia? Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Acho que não, né? Todo mundo já quer dormir um pouco. Bom, Tiago, eu gostaria de agradecer mais uma vez em nome da clínica. Você é um parceiro nosso também e a gente tem muita confiança no seu trabalho e tem trabalhado aí com muita tranquilidade com você e acho que também você conosco. Então, muito obrigado e conte com a gente para o que precisar em relação à clínica e tudo mais. Agradeço muito. Mais uma vez, Frederico, muito obrigado aí pela oportunidade, pela parceria. A recíproca é verdadeira. Eu também tenho bastante confiança no trabalho de vocês, tanto que vocês reparam que os pacientes voltam, né, e chegam de volta. Então, isso é muito importante. Você ter com quem você poder contar e conseguir dividir as informações e dividir os tratamentos dos pacientes. Agradeço mais uma vez a presença de todos aí que estão assistindo a gente e a paciência. Obrigado a todos. Valeu, Tiago. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Desculpem aí pelos entreveros de informática. Espero que da próxima vez... espero que na próxima a gente consiga fazer a coisa de forma mais ágil, tá? Boa noite para todo mundo e a gente vai se falar. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Tchau.